Olá, amigos. Estamos aqui com o presidente Informa, Alexnaldo Queiroz, o presidente do Sinagências, e nossa intenção é informar vocês tudo o que tem acontecido sobre as agendas do nosso presidente, o que ele tem feito, sobre as agências, e nós vamos bater um papo gostoso nos próximos minutos, tudo bem? Tudo bem. Presidente, a gente ficou sabendo do dia 14 de maio, foi divulgado por muitas pessoas a respeito da possibilidade da paralisação. Conta pra gente o que está acontecendo. Bem, a gente, na verdade, isso é um dia de grandes manifestações, né? Um dia que a categoria, né, vai se manifestar pelo país com o descaso que está acontecendo nas agências reguladoras. Isso não quer dizer que nós vamos começar uma greve ou paralisações. Isso vai depender muito do humor e o termômetro da categoria, né? Isso não depende da direção nem do presidente do Sinagências. Existe a possibilidade? Existe, sim. Existe. E o que está acontecendo dentro da ANM? A gente tem algumas situações muito graves, que inclusive foi muito comentada aqui durante a reunião da DEM. Quem acompanhou ao vivo aí sabe o que está acontecendo, ficou um pouco mais por dentro. Fala um pouquinho para a gente, o que tem acontecido? A questão da ANM é que hoje, na nossa categoria, a gente tem os servidores da ANM ganhando aquém dos servidores das demais agências. Isso, assim, é um absurdo, né? É injusto, né? A gente tentou fazer isso, né, com a medida provisória que estava lá da criação da ANM. Infelizmente, o presidente vetou, né, com diversos argumentos, mas vetou. Hoje nós queremos derrubar esses vetos, negociar com o governo essas equiparações e mais. Nós também estamos judicializando nessa questão, tanto para que os aposentados do antigo DNPM sejam reconhecidos como aposentados da ANM, como também os seus servidores efetivos da ativa tenham a mesma remuneração dos servidores das demais agências. Também há um problema, né, um problema mais estrutural na ANM, que é a questão do regimento interno da ANM. Muitos servidores estão preocupados com isso, estão pensando que pode haver uma centralização excessiva de Brasília, e está acontecendo um abaixo-assinado na categoria, pedindo para que o Sinagências intervenha nisso, né, que possa, de certa forma, garantir um pouco mais a descentralização do serviço regulatório na administração da mineração. E nós estamos bancando isso, nós recebemos o abaixo-assinado de Minas, estão vindo de outros estados, e o Sinagências, com certeza, vai atuar em prol do servidor da ANM. Com certeza. A filiação, inclusive, é muito importante nesse sentido. A gente convoca todos os servidores para que se filiem ao sindicato, para que vocês possam ter força nesse sentido, até porque esse abaixo-assinado tem muito a ver com os problemas que os servidores estão passando, tem a ver com a falta de abrangência do sindicato no Brasil e outros problemas que estão sendo resolvidos no dia a dia. Teletrabalho. O teletrabalho hoje é um projeto piloto das agências. A gente recebeu, por exemplo, uma demanda da NTT, os servidores da NTT, né, que lá ainda está em esboço. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos oficiar a direção, né, a direção responsável para isso, para entender como é que está. E, se possível, a gente colaborar para que seja implementado o mais rápido possível. O Sinagências tem uma preocupação, nesses projetos pilotos, do critério de metas, né? Normalmente há um critério de metas de ampliação dessas metas, né, de produtividade, mas a gente precisa ter um estudo sobre isso. Não dá para você criar metas sem estudo, sem ter um lastro, sem ter uma fundamentação, porque nós estamos tratando com seres humanos, né? Então, os seres humanos, obviamente, têm um corpo, têm a sua possibilidade também de esgotamento, né, do que seu corpo também falha. Então, o sindicato está preocupado com a saúde também dos servidores. Mas o teletrabalho é uma realidade, o sindicato apoia o teletrabalho. Isso já está acontecendo em quais agências, por exemplo? Na Anvisa já tem o teletrabalho, acredito que na ANEEL também já tem, a Anatel está num plano piloto ainda. Então, assim, as agências estão começando, né, a executar esse teletrabalho. E o sindicato defende o teletrabalho e está preocupado com como são tiradas as metas, os critérios de metas para esses servidores, né? Para que não haja um esgotamento físico, para que não haja uma super jornada de trabalho, né, no teletrabalho. Querendo ou não, você estando em casa, acaba que a pessoa acha que você pode trabalhar muito mais tempo e não é verdade, ele tem família. E já tem uma economia ali, né? Já tem um ganho. Exatamente. Do custo, né? Com a energia, com o sistema, com o computador e etc. e tal. Então, o sindicato está atento para a saúde do servidor no teletrabalho. Legal. A remuneração dos servidores substituto dos cargos comissionados lá na NTT, como é que está essa situação? Pois é, os servidores tocaram nesse assunto. O problema é que, se a gente pegar a letra fria da lei, eles não teriam direito. Só que o substituto, normalmente nas agências,
ele participa praticamente da coordenação, da decisão da coordenação. Ele não assume só quando o coordenador está de licença ou está afastado. Ele praticamente, o dia a dia, ele é coordenador. Então, a gente vai tentar resolver esse problema, vamos oficiar, vamos tentar resolver. Se for um problema legal, vamos para o parlamento para tentar resolver, né, essa dificuldade, mas principalmente também para que as agências entendam que esse substituto não é um simples substituto. Ele já participa da coordenação antes de assumir a coordenação. Então, a gente vai dialogar, vai oficiar as agências e vai dialogar, se for possível, também com o parlamento. Qual que é a posição dos Sinagências em relação à livre concorrência? Os Sinagências defendem a livre concorrência. Total. Na verdade, os Sinagências acreditam que a livre concorrência deveria ser o tema primordial nas agências. Hoje a gente vê muito oligopólios artificiais e isso prejudica a regulação e prejudica o cidadão brasileiro. Então, o Sinagências defende a livre concorrência, defende o mercado competitivo. Isso é importantíssimo para a nossa tarefa. Tem um outro assunto que foi discutido na DEM, que é justamente sobre as PAFs. E levantaram muitas questões a respeito disso aqui na reunião. Praticamente o domingo inteiro foi tomado por esse assunto, a manhã inteira foi tomada por esse assunto. De qualquer dúvida, vai lá, o vídeo ainda está disponível na nossa fanpage no Facebook. Olha lá, se atualiza do que está acontecendo e fala para mim, presidente, como é que vai funcionar agora? O que está acontecendo e o que vai acontecer em relação às PAFs? A discussão hoje nas PAFs é uma questão de um novo projeto, né, para as PAFs. É o que a gestão atual tem implementado, tanto a GGPAF como a DIMU. Para o sindicato, ainda falta alguns esclarecimentos sobre isso. Né? A gente percebeu que o teletrabalho, por exemplo, nas PAFs se dá mais na licença de importação, né? Que esse teletrabalho não expandiu para as demais atividades. E que a fiscalização vai continuar. Contudo, há sempre essa dicotomia do número hoje de trabalhadores na ativa nas PAFs, né? Porque com a crescente de aposentadoria, ainda mais que a maioria são de servidores do plano especial de cargo, servidores que já estão na iminência de se aposentar, há uma diminuição dessa força de trabalho. E se há uma diminuição da força de trabalho, pode haver um sobrecarregamento da jornada dos que ficam. Então o sindicato está atento para isso. E o sindicato está marcando, né, do ponto de vista oficial, uma reunião com a GGPAF, com o gerente, né, das PAFs, para que a gente possa discutir esses problemas. E aí os servidores, né, que tiverem também outros assuntos para tratar sobre isso, nós vamos tratar também. Né? E a gente está muito preocupado com as PAFs, né? Porque a gente entende que essa função da vigilância sanitária é precípua na Anvisa. Né? E a gente sabe da ausência hoje de recursos orçamentários, né, de uma forma geral, para a Anvisa, e também dessa não priorização, né, das PAFs ao longo dos anos. Por incrível que pareça, é a primeira vez que nós estamos tendo nos últimos anos um projeto para as PAFs. Né? Não podemos ainda avaliar se é positivo ou negativo, mas é a primeira vez que uma gestão tem pensado nas PAFs. Então, o sindicato está refletindo sobre isso e dialogando com seus servidores. Por isso as idas, né, nos estados, que as PAFs, na sua maioria, estão distribuídas nos estados, para poder dialogar e compreender, né, a realidade de cada um e como a gente pode ajudar e também intermediar junto à gestão. A gente tem uma resposta do porquê que a Anvisa não usa os servidores da área meio e está usando os servidores da Infraero? Pois é, a gente também pretende oficiar a Anvisa sobre isso, né, para descobrir como é que está isso. Né? A gente ouve falar que há uma diminuição disso, que há uma devolução dos servidores, dos empregados da Infraero, mas assim, se a gente tem servidores da área meio, né, concursados, que podem realizar essa atividade, por que não usá-los? Por que não mandá-los para as PAFs? Então, isso é mais um ofício que a gente está apresentando à Anvisa para saber, né, como é que está essa situação e se é possível, né, a Anvisa utilizar os nossos servidores da área meio, que são analistas e técnicos administrativos. Sobre a periculosidade, a gente percebeu que o cálculo não está sendo aplicado corretamente nas aposentadorias. É uma outra briga que o sindicato vai correr atrás. Fala para a gente a respeito disso. A gente tem dois problemas na periculosidade, na insalubridade e na penosidade. Né? Com a remuneração por subsídio para a carreira nova, esses servidores perderam os adicionais. E isso é um absurdo, porque a situação, tanto perigosa como a situação insalubre, continua para esses servidores. Ou seja, o fato deles ganharem por um modelo de remuneração que é parcela única, não quer dizer que eles não estão expostos a perigos e a trabalhos insalubres. Para os servidores do quadro antigo que não recebem por subsídio,
Em alguns lugares que o sindicato foi vitorioso, esses servidores recebem esse adicional. E nesses adicionais, não há, por exemplo, uma repercussão na aposentadoria, no cálculo de aposentadoria. Veja, se você realiza um trabalho numa área insalubre e numa área perigosa, ao meu ver, eu acredito que você deva ter uma aposentadoria especial. É o óbvio, né? É mais justo que você tenha. É o justo. Então, a gente pretende bater muito nessa tecla agora, não só com o governo federal, mas também com as agências, sobre essa questão da insalubridade e periculosidade nas agências. E aí não é só a Anvisa, não. A ANAC também tem esse problema, né? A Anatel também tem esse problema. Então, assim, há outras agências também que têm esse problema e a gente vai levar esses problemas para o Ministério do Planejamento, para a Casa Civil e também para o Parlamento. E, se for o caso, judicializar. Né? Se for entendimento de que há necessidade da judicialização, nós vamos fazer isso. Quanto à progressão e promoção dos servidores, o Sinagência está trabalhando em cima disso e eu queria que você falasse bastante a respeito disso. A gente entende que o Ministério do Planejamento, né, em face da AGU, recuou de uma posição que já era uma posição, digamos assim, recuada parcialmente, né, sobre a progressão e promoção, principalmente sobre títulos e as experiências anteriores. O Ministério do Planejamento entendia que não aceitaria. Por exemplo, se você for mestre antes de entrar numa agência, você não contaria para você ser promovido para classe especial. Isso é um absurdo, porque isso não está na lei. E você não vai fazer um mestrado só para progredir numa agência. Não faz sentido. Não faz sentido você ter 2 mestrados, ter 2 doutorados. A mesma coisa é a experiência. Se você tinha uma experiência prévia na atividade regulatória que você trabalha, você não vai contar só a partir do cargo na agência. Você já tinha isso. Então, assim, é bastante injusto esse entendimento, né? Foi recuado agora pela AGU, porque antes o Ministério do Planejamento tinha aceitado a questão dos títulos anteriores, só não tinha aceitado as experiências anteriores, e agora ele não aceita nenhum dos dois. Então, o Sinagências judicializou primeiro a questão da experiência, quando o governo ainda tinha o entendimento parcial, e agora está judicializando também, né, a questão dos títulos anteriores. Então, isso é uma questão agora de judicialização mesmo. O Sinagências está na mão do jurídico e a gente está acionando, obviamente, o Ministério do Planejamento sobre isso. Perfeito. Bom, o nosso presidente tem a agenda dele já confirmada. Hoje ele está em Vitória, Espírito Santo. Já houveram algumas reuniões. Você quer falar um pouquinho a respeito das agências que você visitou? Sim. Em Vitória, né, a gente vai falar muito, né, com a nossa turma da Anvisa, da Agência Nacional de Mineração e da Anatel. Claro que há outras agências lá. Sim. E a gente vai voltar para a Vitória. Com certeza. Mas é porque algumas discussões já estão sendo feitas nessas agências. Então, assim, da mesma forma como em Belo Horizonte eu não consegui falar com a ANP, é óbvio que eu estarei voltando para falar com a ANP e com a Anatel, né, que não consegui falar em Belo Horizonte, imediatamente. Então, assim, não fiquem preocupados de que eu não vou na agência, eu vou para todas as agências, né? Voltarei, porque às vezes a agenda é muito curta e a gente tentou economizar. As passagens estão muito baratas, entendeu? Foram compradas assim a média de R$200, R$150, então o tempo realmente é muito curto. A gente hoje é bastante transparente, as nossas reuniões são online no Facebook, os nossos balancetes são publicados, né, constantemente. A gente reduziu as despesas aí, né? A gente tinha despesas fixas de 150 mil, passou para menos de 120 mil reais. A gente está pagando as dívidas, a gente não tem mais nome sujo, nem no SPC e Serasa. A gente está cobrando o passivo do ex-presidente João Maria, 4 milhões de reais, da cooperativa, né? Então, assim, a gente está correndo atrás. O terreno também, a gente vai ter um posicionamento sobre isso, o terreno no Parkway. A gente está contratando um especialista para que garanta se esse terreno é da propriedade ou não, né, do sindicato. E, caso não seja comprovada a propriedade, nós vamos cobrar mais uma vez do ex-presidente João Maria por mais um desses erros que foram cometidos nas gestões anteriores, a minha. E aí não tenham dúvidas de que essa direção aí, o mais importante para ela é que os recursos sejam utilizados para os servidores filiados. Então, isso a gente tem muito cuidado, tanto no jurídico, nos convênios, no financeiro, na política também, né? A gente também está negociando com o governo, obviamente, que a gente minimamente tem a equiparação com as carreiras do ciclo de gestão. Então, isso tudo está sendo feito. Os problemas também, esses problemas internos, né, que a gente está colocando, como a gente fez aí, mandar até um abraço para os meus colegas da Anatel Paraíba,
Nós tivemos uma reunião com o diretor, você estava lá com o diretor-geral da Anatel e você viu ele, né, confirmar realmente que os servidores não serão prejudicados e não voltarão para aquele ambiente que hoje ainda é insalubre em face das pragas, né, que estão naquele prédio. Então, assim, eu acho que é uma grande vitória dessas idas, né, já na categoria nos estados. Nós fomos lá e imediatamente o diretor-geral nos recebeu e confirmou, não é a proposta que o Synergistas tinha de viabilizar um bom local de trabalho para os servidores da Anatel. Estamos aguardando se realmente esse prédio com a reforma vai ficar ok, se não, nós obviamente vamos exigir um novo prédio para os servidores trabalharem. E tem um detalhe que o presidente falou na reunião, que dinheiro já tem. Isso. Ou seja, eles agora estão planejando para que isso ocorra ainda em 2018. Isso mesmo. Eu acho que essas visitas, queria falar só para finalizar que essas visitas estão sendo muito importantes, o feedback está muito bom da categoria. A categoria coloca, assim, tenta renovar suas esperanças. Eu entendo, né, há muito tempo o Synergistas deixou, né, a categoria, abandonou a categoria, isso é verdade. Né, eu era secretário-geral adjunto na última gestão e eu falava isso, a gente tem que ir, mas não éramos ouvidos, né, para fazer essas viagens, para ter esses contatos, e agora a gente está vendo essa observação dos servidores lá nas bases. Né, e aí fica, né, para esses servidores que a gente vai passar o máximo possível nos estados, já vai ter a volta, já estou programando a volta, né, nos estados, lá para maio e junho e julho, né, para a gente voltar com feedback já do que a gente colheu de dados. Só ratificando, essas reuniões que o presidente faz nas agências não são reuniões para o presidente, são reuniões com vocês, sindicalizados, servidores, junto ao presidente das agências. Isso é muito importante. É isso aí. Se você tiver alguma pergunta, qualquer esclarecimento que você precisar, pode mandar o seu e-mail para a gente, pergunte ao presidente. Esse programa é feito para isso, para que você saiba o que está acontecendo, para que ele possa esclarecer ainda mais nessa nuvem de transparência que os Synergistas têm vindo trabalhando. E é isso aí, presidente. Boa viagem. Obrigado. Bons trabalhos para você. Obrigado. Eu agradeço a todos aí, né, os nossos colegas, filiados e aqueles que nos acompanham nas redes sociais, no site, que ainda não são filiados. Eu, né, peço aí, dê esse voto de confiança para essa diretoria, não só para mim enquanto presidente, mas a todos os diretores que estão empenhados. É uma equipe bastante positiva, são 18 diretores que estão praticamente reerguendo esse sindicato. Então eu agradeço os nossos pontos focais, né, nos estados, que praticamente é o Synergistas ali, sem quase nenhum recurso, né, eles vão lá, nos ajudam, fazem a agenda, marcam auditório, conversam com os coordenadores. Então, assim, agradeço muito, agradeço aos coordenadores também, né, depois que liberam a sua equipe para que a gente possa fazer essa reunião. Então, assim, é um trabalho de muitas mãos, né, então agradeço muito aí a vocês. É isso aí. A gente volta na próxima semana com mais informações do Presidente Informa. Até lá.